Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar em Sugamo. Ora, muita gente em Tóquio se calhar conhece aquela alcunha, a Harajuku das avós, não é? Uhum. Mas olha, as fontes que tivemos a analisar pintam um quadro bem mais rico, mais complexo. Sem dúvida. Parece que Sugamo é um daqueles sítios onde tipo cada esquina pode ter uma história diferente, ali mesmo ao lado da vida moderna. Temos connosco artigos, notas, relatos que nos levam para lá da rua Gisodori, que é a mais famosa, revelam histórias menos conhecidas, recantos quase secretos. Exato. E a nossa missão hoje é mesmo essa, ir desenterrar essas narrativas, descobrir esses tesouros que as fontes nos indicam. Claro, e Sugamo, na verdade, é um bocadinho como Tóquio, não é? Está sempre a mudar, mas ao mesmo tempo tem raízes muito, muito profundas no passado. É um bairro que não esquece de onde veio. Uhum. E hoje, pronto, vamos tocar em várias fases dessa história. Desde quando era paragem para viajantes, lendas de fé, de cura, até uns momentos mais, vá lá, sombrios. E, claro, a ligação às cerejeiras, que é surpreendente. Vamos então começar por aí, por esse passado mais antigo. As fontes falam muito da importância de Sugamo na antiga estrada Nakasendo, aquela ligação vital entre Edo, a Tóquio antiga, e Kyoto. Sim. E não era um ponto qualquer, era, especificamente, a primeira paragem de descanso, uma tarshiba, para quem saía de Nihonbashi, lá do centro de Edo. Isto, deixa-me curioso. O que é que significava mesmo ser uma tarshiba? Olha, é uma diferença importante. Uma tarshiba era basicamente um sítio para descansar. Os viajantes paravam, bebiam um chá, comiam qualquer coisinha leve, esticavam as pernas, pronto. Mas o ponto crucial é que não era como uma chucuba, que era um posto de correio com estalagens mais completo. A tarshiba não tinha alojamento oficial. Era mesmo aquela primeira pausa rápida depois de sair da confusão de Edo. Imagina o alívio, não é? Depois de começar uma viagem longa a pé. Pois, consigo imaginar. E parece que a fé, já nessa altura, era importante para esses viajantes. As fontes falam do Jizu original de Sugamo. Sim, o do templo Shinshoji. Esse era o Jizo de Sugamo original. E fazia parte de um grupo importante, as 6 estátuas Jizo de Edo. Esta era a quarta. Estavam colocadas assim nas saídas principais da cidade para proteger quem viajava. Interessante. Jizo é uma figura búdica muito popular no Japão. Protetor dos viajantes, das crianças. Portanto, o rezar a este Jizo era quase obrigatório para pedir segurança. E ali perto havia também o Koshinzuka, outro sítio de oração ligado a Sarutaiko, um deus shintoísta que guiava os viajantes. Para quem ia enfrentar as estradas na altura, a fé era mesmo um apoio fundamental. E é nesse contexto que aparece um dos achados mais giros das fontes, o pequeno Jizo Zoruko. Parece algo mais escondido, não é? Fora do circuito. Qual é a história dele? O Jizu Zoruko é um exemplo perfeito de como a história pode estar ali numa ruazinha discreta, perto da estação. E o fascinante não é só a estátua, é a lenda que vem com ela, lá do período Edo. Conta lá. Conta-se que um homem, o Zoruko, era muito devoto à mãe, que tinha ficado cega. E ele esculpiu esta estátua Jizu. Rezou muito, com muita fé, pela cura dela. E a lenda diz que as preces funcionaram. A mãe recuperou a visão. Que a história é bonita. Devoção filial. E hoje, como é o sítio? É muito diferente. É descrito como um cantinho de paz, um contraste enorme com a agitação do templo Koganji, de que já vamos falar. É um espaço mais pequeno, mais íntimo, talvez melhor para refletir. Para quem procura algo menos turístico, mais ligado à história local, o Zoroku-Jizo é mesmo um achado, conhecido mais pelos locais, um segredinho. Falando então em Koganji, chegamos ao Jizu mais famoso de Sugamo, o Togenuki Jizu. E aqui a história fica quase cinematográfica. O nome Togenuki, as fontes dizem que significa algo como arranca-espinhos. Que espinho é este? A lenda é mesmo marcante, sim. Data do início do século XVIII, ali por volta de 1715. Envolve uma criada de uma família importante, os Mori. Ela, sem querer, engoliu uma agulha enquanto estava a cozer. Ui. Pois, estava em agonia e os médicos não conseguiam fazer nada. Então um monge do templo deu-lhe a beber uma imagem pequenina do Jizo impressa em papel, o Omikanje. E o resultado, segundo a lenda, foi um milagre. A sério? A criada conseguiu expelir a agulha e a agulha estava cravada precisamente no papelinho com a imagem do Jizo, como se ele tivesse, literalmente,
pescado ou arrancado a agulha lá de dentro. Daí o nome arranca-espinhos. Uau! Que história! E o mais incrível é que esta prática, de certa forma, continua até hoje. Continua assim, no templo Kogenji, ainda vendem esses omikage. São uns papeizinhos minúsculos, com uns 4 centímetros por 1,5, com a imagem do Jizo impressa. E as pessoas dizem, As pessoas compram. E pela fé nos poderes curativos, ou engolem com água benta do templo, ou o aplicam diretamente na zona do corpo que dói ou está doente. Acreditam que o Jizo vai ajudar a arrancar o espinho, seja uma dor física, uma doença ou até um problema emocional. isso explica muita da popularidade do templo, então. E o ambiente lá, descrevam-no como sendo muito intenso em certos dias, não é? Kogenji é, sem dúvida, o coração da rua Jizodori. Está sempre animado, mas fica ao rubro nos dias que acabam em 4. Ou seja, dias 4, 14 e 24 de cada mês. São os dias de Enichi, os dias de feira do templo. Ah, as feiras. Nesses dias, a rua fica cheia de bancas a vender de tudo, comida, amuletos, e há imensa gente. Dentro do templo, além do Jizo, outra figura muito popular é a Arai Kanon. A Canon que se lava. Também há uma história engraçada com essa estátua, não é? Li qualquer coisa sobre ela estar gasta? Exatamente. A Arai Kanon é uma estátua da Bodhisattva da Misericórdia. A tradição é lava-se a parte da estátua que corresponde à nossa zona do corpo que precisa de cura, e isso ajuda a aliviar a maleita. O engraçado e quase triste é que a estátua original ficou tão gasta, de tanto a esfregarem, antigamente até com escovas de palha, as tawashi, que teve de ser, digamos, reformada. Não acredito. A que vemos hoje já é a segunda geração. E agora, pronto, já aprenderam. Em vez de escovas usam-se toalhinhas pequenas, que se compram lá, para lavar com mais cuidado. Mas mesmo assim é tão popular que nos dias de feira há filas enormes para fazer este ritual. É fascinante ver como estas coisas moldam a vida do bairro. E um ponto interessante que as fontes referem é que o templo Kogonji nem sempre esteve em Sugamo. É um pormenor importante. O templo só se mudou para onde está agora, em Sugamo, em 1891. Veio da zona de Ueno. E a ideia de fazer as feiras não só no dia 24, que é o dia tradicional do Jizo, mas também nos dias 4 e 14, foi uma estratégia muito inteligente na altura. Para atrair gente, se bem, Uau, claro. e este ver é esse, atrair mais fiéis, dinamizar o templo depois da mudança. E funcionou às mil maravilhas. A popularidade cresceu imenso. E foi essa multidão, especialmente de pessoas mais velhas, que nos anos 80 chamou a atenção dos mídia. Jornais como o Yomiuri, a televisão NHK, começaram a fazer reportagens, a comparar a multidão sénior de Sugamo com a multidão jovem de Harajuku. E foi assim que nasceu a famosa e se calhar um bocadinho redutora alcunha de Harajuku das avós. Uma alcunha que pegou, sem dúvida, mas Sugamo tem mais camadas. E as fontes também falam de um lado mais sombrio da história recente. A prisão de Sugamo. Sim, é uma parte da memória do século XX que está ligada a esta zona, não há como fugir. A prisão de Sugamo foi construída na era Meiji, por volta de 1895. Era uma prisão moderna para a altura, mas muito severa. Por isso lhe chamavam a Bastilha Oriental. Mas ficou mais conhecida internacionalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Foi onde ficaram detidos os criminosos de guerra, certo? Exatamente. Depois da rendição do Japão em 1945, os aliados tomaram conta da prisão, que passou a chamar-se Sugamo Detention House. Foi lá que muitos dos acusados de crimes de guerra, de classe A, os mais graves, ligados a crimes contra a paz, ficaram detidos durante e depois do Tribunal de Tóquio. Figuras importantes. Sim, figuras de topo do regime militarista, incluindo o primeiro-ministro durante a guerra, Tojo Hideki, estiveram lá presos. 7 deles foram mesmo executados por enforcamento na prisão em dezembro de 1948. É um passado pesado, sem dúvida. E o contraste com o que existe hoje no mesmo local, as fontes dizem que é particularmente chocante. É mesmo desconcertante. O sítio onde estava essa prisão, palco de coisas tão marcantes e trágicas, é hoje ocupado por um dos maiores complexos comerciais e de entretenimento de Tóquio.
o Sunshine City. Sunshine City, claro. Arranha-céus como o Sunshine 60, um aquário famoso, planetário, lojas, restaurantes, teatro. É uma transformação total. O espaço físico mudou radicalmente de símbolo de prisão e julgamento para um centro de lazer e consumo. Levanta questões sobre memória, esquecimento, como as cidades se reconstroem por cima das suas histórias. E ligado a esse passado, as fontes apontam para outro local mais discreto, quase um segredo, o Marco da Paz Eterna. O que sabemos sobre ele? Esse monumento, em japonês, Eikyu Reiwa o Negao-ri, fica no parte central de Higashikebukuro, que era parte dos terrenos da antiga prisão. É um monumento simples, sóbrio, a função é essa, lembrar o passado sombrio daquele sítio e, ao mesmo tempo, ser um apelo à paz. É um contraponto silencioso à agitação do Sunshine City ali mesmo ao lado, um convite a não esquecer. Mudando agora para algo completamente diferente, mas também surpreendente, flores de cerejeira. As fontes mostram uma ligação inesperada de Sugamo às famosas Sakura. Ah, sim. Esta é das histórias mais bonitas e talvez menos conhecidas da zona. Sugamo, ou melhor, a área que incluía a antiga aldeia de Somei, hoje é mais Komagoma, mas historicamente ligado, é o berço da variedade de cerejeira mais famosa e espalhada por todo o Japão, a Somei Yoshino. É sério, aquelas árvores rosa pálido que vemos em todas as fotos da primavera, nasceram ali. Exatamente essas. Foram os horticultores da aldeia de Somai, ali entre o fim do período Edo e o início da era Meiji, na segunda metade do século XIX, que desenvolveram esta variedade. Fizeram cruzamentos, usaram técnicas de enxartia, Que incrível! começaram a cultivar e a vender estas árvores e foi um sucesso estrondoso. São lindas, claro, mas também florescem todas mais ou menos ao mesmo tempo, o que cria aquele espetáculo visual muito forte, mesmo que dure pouco. Portanto, aquela paisagem de primavera, que é quase símbolo do Japão moderno, tem as suas raízes humildes ali, naquela zona de Tóquio. Que descoberta! E para quem quiser sentir essa ligação de perto, mas talvez fugir às multidões dos sítios de Hanami mais conhecidos, alternativas por ali? Ah, sim? Em vez de ir para os parques super concorridos como o Ueno ou a Shinjuku-gyoen, pode-se ter uma experiência de Hanami mais calma e com mais significado histórico. Uma ótima opção é o cemitério Somei, Somei-Reen. É um cemitério histórico muito arborizado onde estão sepultadas figuras culturais importantes como Okakura Tenshin, o casal Takamura Kotaro e Chieko. Ah, que interessante! Na primavera, as alamedas ficam cobertas de flores Soma e Yoshino. Criam um ambiente de beleza serena, quase melancólica. Outra hipótese é o Parque Memorial Soma e Yoshino, um parque pequeno criado mesmo no local da antiga aldeia de Somei para celebrar esta herança. São formas de viver a Sakura ligando-nos à sua origem. É impressionante quantas histórias cabem num bairro só. E as fontes que vimos trazem ainda mais pequenas curiosidades, detalhes sobre Sugamo. Sabias que o último shogun, Tokugama Yoshinobu, chegou a viver em Sugamo um tempinho depois de abdicar, mas mudou-se porque o barulho da construção da linha de comboio Yamanote, ali por 1901, o incomodava. Essa é ótima. Ilustra bem essa tensão entre o antigo e o novo que marca Tóquio. Mostra como a modernização, o comboio neste caso, já estava a ditar o ritmo. E há mais vestígios históricos curiosos. Por exemplo, no período Edo havia o Sugamo Oyakuen, um jardim de ervas medicinais do shogunato. Ah, não sabia? Indica que a zona já tinha importância ligada à botânica, à farmácia tradicional, muito antes das cerejeiras Somei Yoshino, ou a tradição antiga de cultivar crisântemos, que ainda hoje existe, com o festival anual em novembro, na Jizodori. E a própria rua Jizobori, o coração comercial, a forma como ela é hoje, também tem uma história de resiliência, não é? Sim, as fontes dizem que a rua comercial que vemos hoje se formou no período difícil do pós-guerra. Depois dos bombardeamentos, surgiu ali um mercado negro, um yamichi, onde as pessoas trocavam bens essenciais para sobreviver. Foi esse comércio informal, nascido da necessidade, que aos poucos deu origem à rua organizada e cheia de vida que vemos hoje. É mais uma camada da história de Sugamo, mostra a capacidade de adaptação da comunidade. Isto leva-nos a pensar como é que a vida do dia-a-dia, as necessidades básicas,
as tradições de locais, se misturam com os grandes eventos históricos, não é? Exatamente. Vemos como algo tão prático como um mercado pós-guerra, ou uma tradição antiga como cultivar flores, ou a fé popular num giso, moldam a identidade de um bairro, tanto como marcos históricos como a estrada Nakasendo ou a prisão. É essa mistura constante que torna o tecido urbano tão rico. E para quem visita Sugamo hoje e quer sentir essa autenticidade, essa mistura, as fontes destacam vários sítios específicos, verdadeiros achados locais na Jizodori e ali à volta. Por exemplo, falam da banca de Shichimi Togarashi da Matsumiya Shoten. É aquela mistura de 7 especiarias. E o giro é que eles fazem a mistura na hora, ao gosto do cliente. Isso é um exemplo clássico do comércio especializado e do atendimento personalizado, o tal omotenashi, que ainda existe em algumas zonas de Tóquio, e parece ser uma marca de Sugamo. É o contrário da produção em massa. Outro exemplo curioso, uma loja só de alho, a Anoye Ninikudo. O nome parece que vem do espanhol ajo. Vendem todo o tipo de coisas de alho, incluindo uma conserva chamada ajuzuke. É uma especialização no mínimo invulgar. Mostra uma certa excentricidade, um nicho que consegue florescer naquele ambiente. Para quem gosta de cozinha japonesa, há a Minoya Kombuten, uma loja especializada em kombu, a alga. Vende variedades de alta qualidade, como a de rishiri, e produtos específicos como o yudufu kombu, que é ótimo para fazer tofu cozido em caldo. Lá está a hiperespecialização. Lojas que se dedicam a um ingrediente com um conhecimento profundo. Isso é um tesouro. Claro, e não podíamos deixar de falar do doce mais famoso de Sugamo, o Shio Daifuku. É um mochi, aquele bolo de arroz, recheado com anko, a pasta de feijão doce, mas o toque especial é que a massa por fora tem um sabor ligeiramente salgado. Hum. As fontes falam de várias lojas famosas que o fazem, como a Isseiya e a Mizuho, e até dizem que há uma competição saudável entre elas. Esse contraste doce-salgado é muito apreciado no Japão. O Shio Daifuku de Sugamo é quase uma instituição local. E ainda nos doces, outra coisa que recomendam é o Unbutter Dorayaki, da loja Sennare Monaka. É um dorayaki, a panqueca recheada, mas aqui não leva só a pasta de feijão, leva também uma fatia de manteiga calpis. Dizem que lhe dá uma cremosidade diferente. Uma combinação que soa bastante decadente, vá, mas mostra que a tradição também se adapta, se reinventa. Por fim, um elemento mais recente que as fontes destacam é a presença da Universidade de Taisho, ali colada à Jizodori. Há lojas ligadas à universidade, como a Gamao Marche e a Zagamuru, que vendem produtos regionais de todo o Japão. São resultado de projetos dos estudantes com comunidades locais. É uma forma interessante de encontrar produtos diferentes e ver como a universidade se mistura com a vida do bairro. Isso é importante. Mostra que Sugamo não está parada no tempo. A universidade traz gente nova, liga ao bairro a outras partes do país, cria novas dinâmicas, mantém a rua viva para várias gerações. Exato. Portanto, depois desta nossa viagem, fica claro que Sugamo é muito, muito mais do que a simplificação da Harajuku das avós. É um mosaico incrivelmente cheio de coisas. Temos os fios da história dos viajantes da Nakasendo, a força da fé e das lendas de cura, as sombras da guerra e os memoriais pela paz, a beleza das cerejas que nasceram ali e toda uma variedade de sabores, tradições comerciais, hospitalidade. Sem dúvida. O que marca mesmo em Sugamo é essa convivência do sagrado e do cotidiano, do peso da história e da leveza do dia-a-dia. Não se sente que a história esteja fechada em museus. Está ali, na rua, na fé das pessoas nos templos, no próprio comércio. Essa hospitalidade, o omotenashi que as fontes falam, parece ser um fio que atravessa as diferentes épocas. Então, o que é que tiramos disto tudo? Se calhar que Sugamo é um sítio que recompensa a curiosidade. Quem está disposto a olhar para além do óbvio, a procurar as histórias por trás das fachadas, encontra uma experiência muito mais rica. Concordo plenamente. É um convite a abrandar o passo, a reparar nos detalhes, a falar com as pessoas. A verdadeira essência do Sugamo parece estar nessas pequenas descobertas. E isso deixa-me a pensar numa última coisa.
Será que o verdadeiro tesouro escondido de Sugamo não é um templo ou uma loja específica, mas sim aquele espírito de resiliência, de comunidade, de adaptação que se vê ao longo da história toda? Desde os viajantes da Nakazendo que ali descansavam, passando pela força do mercado que renasceu no pós-guerra, até à forma como hoje integra estudantes e continua a reinventar as suas tradições. Será que explorar sítios como este, com todas estas camadas, nos ajuda a perceber melhor como as cidades evoluem, como lidam com o passado e olham para o futuro? Sugamo parece mostrar que mesmo as zonas que achamos que conhecemos por uma alcunha podem ter mundos inteiros de histórias à espera de ser descobertas.